Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma reunião de adoração ao nosso todo-poderoso Deus, que é o nosso guia, é o nosso refúgio, a nossa salvação, né? Então, toda honra e toda glória é dada a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Para iniciar a nossa reunião, quero ler com vocês aqui o Salmo 119, do 1 ao 10. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria e a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde a seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízes do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, te dou graças, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma semana, e até mesmo por mais um ano que já está se findando. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, e creio de todo o meu coração que o Senhor é o Deus que não nos desampara e continuará à frente de cada um de nós para nos guiar, para nos proteger e para nos dar o sustento tanto na vida pessoal quanto na vida espiritual. Que teu alimento espiritual seja contínuo na nossa vida, ó Pai, até aquele dia que o Senhor tem reservado para nós. Dá-nos graça para mantermos firme e fiel a Tua palavra. Seja, Senhor, sempre conosco, dê-nos a Tua bênção, dê a Tua graça e tome domínio desta reunião, pois aqui estamos e nos entregamos em Tua mão para que o Senhor faça em nosso meio, sempre segundo o que o Senhor deseja para nós e para a nossa vida. Mais uma vez te agradeço, ó Pai, e te agradecemos e te louvamos por tudo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu barco encher com a fúria do mar, pedi Deus ajuda pra não afundar. Sente defendido diante do mar, Jesus com sua graça me veio livrar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. A maré é forte, mas eu vou lutar. Por cima das ondas poderei passar.
Cristo é meu piloto e sabe remar ao porto celeste. Poderei chegar. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. São fortes as lutas que a ti tem afrontado, duros momentos em tua vida entristecer. Em certas horas quase tens desanimado, as duras provas têm feito você sofrer. A cruz pesada em teus ombros tem ferido, até parece que ninguém quer te valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Talvez teus filhos desviaram da igreja, e isto dói muito em seu coração. Quem sabe até estás desempregado e preocupado, pensa em lhe faltar o pão. Talvez alguém tenha lhe caluniado, desesperado, não sabes o que fazer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Do outro lado da batalha nos espera uma coroa e um grande galardão, em que o justo juiz naquele dia entregará a cada um de nós, irmãos, ruas de ouro lá estão nos esperando, e muito em breve nossos pés palmilharão. O lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não. O lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não. Não hão de passar. Te agradecemos por
a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus, Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por ter nos conduzido mais uma vez em tua casa, em tua presença, por ter nos livrado do mal, da tentação. Estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos em aceitar a tua palavra, em receber o teu Espírito Santo. Te agradecemos por cada vida que se encontra presente. Te agradecemos por esses anos que o pastor Cidinha tem passado de casados, por completar mais um ano de casamento, Senhor. Sempre os abençoá-los, fortalecê-los como um casal, diante das lutas, dificuldades, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai. Aguardamos o Senhor, ó Pai, com a tua palavra, que o Senhor venha falar em nossos corações, tirar tudo aquilo que nos atrapalha de servir, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Somente crer, somente crer, tudo é possível.
Celestial. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te exaltamos por sua grandeza, te adoramos porque somente o Senhor é Deus, o único digno de adoração, de reverência, e a quem pertence todo louvor, toda honra e toda glória. Assim então te exaltamos por sua benignidade, pela obra da criação, Senhor. Tu criaste os luminares, as estrelas, o mundo cósmicos, criou seres, animais, vegetais, herbívoros, humanos. Quanta espécie, Pai! Tem que haver um grande Criador. Amém. E então cremos que Tu és o nosso Criador, o qual, tendo-nos criado, e o homem chegando a cair, a pecar, o Senhor expressa a sua benignidade e misericórdia, trazendo, dando a nós a Tua salvação. Então nós cremos, Pai, e tomamos o Senhor com a sua salvação e aplicamos ao nosso coração. Que o Senhor faça abundar em nosso coração o discernimento, a revelação e a fé na sua palavra. Amém. Fale conosco, Senhor. Sim. Nós te pedimos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Vou ler com os irmãos Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Desejo pensar um pouquinho com os irmãos, né? Tudo o que Deus faz ou fala, Ele já o tem expressado por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus nos diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Então, como Deus anunciou através de seus profetas, Deus se revela por meio dos seus profetas. Então, a necessidade da fé na palavra de Deus. Muitas vezes se confunde por fé. Todos têm a sua maneira de expressar a sua fé. E muitas vezes a fé expressada, ela não condiz com o que Deus disse em sua palavra. Então, crer na palavra de Deus como ela o é. E para entender o que a palavra de Deus é e o que Deus nos pede por meio da sua palavra,
Então, é um esclarecimento que somente Deus pode trazer aos nossos corações. E para isso precisamos crer. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus o diz, ou já disse, o que está escrito. Deus não fará nada além da sua palavra e nada ficará aquém. Se há alguém que mais é fiel à palavra de Deus, é o próprio Deus. Eu não posso ter essa ousadia para dizer para vocês que eu sou mais fiel do que qualquer um dos homens. Não, eu preciso de conhecimento. Preciso da revelação. Compreender o plano da redenção. Compreender que não são os nossos méritos, não é a nossa bondade, o quanto somos bons, somos caridosos, que vai nos dar o céu. O céu ele está baseado na nossa fé, na salvação oferecida por Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. E a salvação, ela não acontecerá quando chegarmos ao céu. A palavra de Deus já nos relata o que é a salvação. Então, crer na nossa salvação. Agora, as pessoas confundem. Eu vou ganhar o céu, eu mereço o céu, por isso, por pertencer a uma ordem religiosa, que eu vou alcançar o céu. Cada ordem religiosa, ou segmento religioso, ele tem que estar, então, em ordem com a palavra de Deus. E em meio a tanta confusão da palavra de Deus que existe na mente das pessoas, lembrando que as pessoas são orientadas por líderes religiosos ou líderes espirituais. Cada ensinador da palavra de Deus, responsável a um povo, ele é um responsável espiritual ou religioso. Então, de acordo com que ele leva as pessoas a crerem na palavra de Deus, ele vai estar abrindo a eternidade àquela pessoa, ou ele vai estar lançando ela para a perdição eterna. Então, lembrando que para a eternidade, precisamos crer segundo o que Deus o diz em sua palavra. E Deus não faz nada fora da sua palavra. Não é o que eu acho, o que eu penso. Então, crer na salvação, eu não vou ser salvo, eu vou servir a Deus para ser salvo. Não, reconhecer e crer que eu sou salvo, então eu sirvo a Deus em gratidão pela salvação. Como eu creio que a minha vida, ela veio de Deus, que é o grande Criador, então assim eu creio também na minha salvação. Então crer nisso porque a Bíblia diz que Ele já nos salvou. Ele não vai nos salvar depois que morrermos. Depois que morremos, nada há
a ser feito. Nem eu, depois da morte, posso estar intercedendo por vocês, ainda que eu seja canonizado um santo por viver a palavra de Deus, isso não traz o direito de eu ser um intercessor, porque a Bíblia outorga esse direito somente a Jesus Cristo, que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, o homem. Então, o único que pode intermediar por cada um de nós é o próprio Senhor. Não há pessoa humana, desde que Deus criou Adão e passando por todas as gerações até os nossos dias. Então, isso não é conforme a palavra de Deus. Então, Deus começa a desvendar os nossos olhos quando nós o cremos. Então, a salvação, às vezes a pessoa fala, eu serei salvo, Deus não será tão ruim em me condenar. Deus não é mau. Não, isso é verdade. Deus não é mau. A salvação, ela depende, depois do sacrifício de Deus, da morte daquele corpo humano chamado Jesus Cristo, que morreu para pagar o preço do pecado, porque o salário da morte é o pecado. Então, após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus, Ele então nos deu a salvação. E a salvação agora vai depender de cada pessoa. É o aceitar ou rejeitar. Da mesma maneira que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden. E Deus deu a Adão e a Eva o livre-arbítrio. É o direito de escolha, o direito de escolher. Mas Deus já havia dito, não coma do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, onde ele toque. Porque o dia que dele comerdes ou nele tocar, certamente morrerás. Então Deus o diz. Se ele havia dito, então estava estabelecido. Deus não volta atrás. Então a Bíblia diz que Deus é imutável. Isso quer dizer, Deus não muda. Ele é o mesmo. Então, como ele deu livre-arbítrio, aquilo ficou diante de Adão e Eva, assim, após Deus tornar-se homem, redimir, derramar o seu sangue, perdoar os pecados, ele deixou outra vez diante de cada um de nós a nossa escolha. Então não há dois termos. O Senhor Jesus disse, aquele que crê será salvo. E o que não crer será condenado. Dentro disso dá então já para avaliar. Não precisamos julgar as pessoas. Não são os seus feitos, seus erros, seus pecados, mas a fé em Jesus Cristo. Então, se eu estou distante de Deus, estou afastado de Deus, eu bebo, eu fumo, eu roubo, adultero, conto mentiras, trapacio os outros,
trapacear, enganar em negócios, enganar a favor de si próprio, que no fim culmina em uma mentira. Então, quando eu creio e tomo o Senhor, é para que haja um conserto em minha vida. Então, a palavra de Deus vai estabelecer a minha vida. E nisso consiste, então, a doutrina da palavra de Deus. A doutrina pura e santa, para servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor é santo. Então, importa que nós, para chegarmos a Ele, sejamos santos. E como é que adquirimos a santidade de Deus? Crendo em Sua palavra, entregando a Ele o nosso coração e começar a entender e renunciar aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. Então, tudo que Deus faz ou que Deus fala já está dito pela sua palavra. Tomando em conta, em fé, consideração, que os profetas enviados por Deus falaram, então, segundo o que Deus colocou em seus corações. Eles anunciaram. Então, o que eles anunciaram, o que Deus ia fazer. Deus nunca tomou ninguém de surpresa. Então, se Deus disse para Adão e Eva não tocar na árvore da vida, que eles morreriam, eles desobedeceram e eles morreram. Agora, esta morte, precisamos entender que ela foi tanto física como espiritual. Primeiro, a espiritual. A morte espiritual, eles perderam o contato com Deus. Por isso é morte. Morte quer dizer separação. Se Deus é a fonte da vida, ou seja, a única vida eterna, estar separado de Deus é estar mortos. Então, nisto, Deus trouxe a reconciliação. Mas vou deixar, por enquanto, um pouquinho a reconciliação. Ainda continuando, né? Adão e Eva, então, desobedeceram, perderam-se de Deus. Desligaram-se. Então, tomando um passo mais à frente, que a Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 6, da corrupção do gênero humano. Ou seja, os homens estavam corrompidos. Mas Deus tinha um Noé. Deus chamou Noé e disse para Noé construir uma arca. Então Deus estabeleceu tamanhos, medidas, compartimentos para esta arca. E dentro do tempo da construção desta arca, Deus estava advertindo os homens daqueles dias que ia trazer um dilúvio sobre a terra. Então, se Deus disse, Deus cumpre. Então, aquela geração foi de 120 anos. Deus disse que seria. Então, o tempo de Noé, trazendo a instrução ao povo, construindo a arca, durou por cerca de 120 anos. E o povo não creu em Noé. Mas Noé disse a eles a palavra de Deus.
Então, a razão, a lógica, levou eles a descrer. Qual era a razão e a lógica? A lógica seria como aquela arca daquela dimensão, daquele tamanho, seria levantada pelas águas da chuva. Por quê? Isso levou eles à incredulidade. Porque nunca havia chovido na terra. A maneira da terra ser irrigada por Deus é que todos os dias caía o orvalho e a terra estava molhada. Então, se nunca havia chovido, eles pensaram que Noé estava fanático em sua crença, ele estava doido, e assim rejeitaram. Chegam os dias finais, quando Deus vai trazer o dilúvio. Deus deu sinais e mandou Noé trazer os animais à arca. Então você vê os animais chegando à arca, conduzidos por Deus, porque não foi toda a criação dos animais. Houve espécies entrando por casais. E aqueles casais, depois do dilúvio, proliferando, enchendo a terra outra vez. Mas então o povo estava livre para escolher. Não crendo em Noé, não crendo na advertência de Deus, não entraram na arca. Os animais entraram, Deus mandou Noé fechar a arca, e quando Noé fechou a arca, Deus selou a arca por fora. Deus é mau? Não. O povo já havia feito a escolha de rejeitar a Deus. Então restou para eles o quê? O juízo de Deus. Então sofreram o juízo. Ou quer dizer, todos eles morreram sob as águas do dilúvio. 40 dias e 40 noites. Então lembre-se, 40 quer dizer número de dias e 40 noites. 40 número de juízos. Quem rejeitou? Os homens. Deus deu oportunidade e falou através de Noé que ia haver a chuva. Mas eles decidiram não crer. Então, se Deus promete em sua palavra, ele o cumpre. E Deus faz coisas impossíveis diante dos olhos dos homens. Então, diante dos olhos dos homens, a chuva seria impossível. Por quê? Tanto aquela geração como a passada nunca havia visto chuva na terra. Mas Deus disse que ia chover e a chuva veio. Ele avisou. Amém? Então, já estava dito, ele já havia anunciado. Então, depois de Noé, Deus disse, depois do dilúvio, Deus disse a Noé que não destruiria a terra mais com chuvas. E estabeleceu uma aliança. E essa aliança estabelecida por Deus, até hoje nós a vemos, quando há abundante chuva, uma grande chuva, nós vemos nos céus o quê? Um arco celeste, conhecido aí pelas pessoas, arco-íris. É o arco da aliança. Então, Deus sempre mostra o sinal que não vai destruir mais com o dilúvio. Então, dentro da impossibilidade, Deus chamou um homem chamado Abraão. Abraão creu em Deus. E ao crer em Deus, isso foi
Deus tomou isso por justiça. Deus justificou Abraão. Pela fé de Abraão. E sendo Abraão, já ficando velho, sua mulher Sara era estéril, e Deus disse para Abraão que ele teria um filho. Quando Deus o disse e não explicou, Abraão correu, disse para sua mulher, e logo a sua mulher, porque era estéril, disse: como teremos um filho? Então deve ser com a minha concubina ou minha escrava, a minha ajudante. Então deve ser com ela, Abraão. Vai ter com ela, deite com ela e tenhamos um filho por meio dela. E Abraão ouviu a Sara, ou Sarai até o momento, e deitou então com a sua concubina, e teve o filho que foi Ismael. Mas não era daquela maneira. Deus o disse que seria através de Sara. E aquilo demorou 25 anos para acontecer, e Abraão não desvaneceu na fé. Ele creu por todos os seus dias. Passou os 25 anos, Abraão teve Isaque. Então, falando isso, para nós vermos o que Deus disse, e ele cumpriu. Então, há promessas de Deus que demoraram a cumprir-se. Deus disse que ele mesmo salvaria a terra. Então, voltando outra vez à redenção, ele anunciou através do profeta Isaías que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E aquele menino seria chamado de Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. O que queremos dizer com isso? Que Deus disse, ele advertiu que só ele é Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Ele o disse através de Isaías. Como ele disse através de Isaías, eu sou o Senhor vosso Deus e fora de mim não há Salvador. Então, compreender a divindade de Deus, conforme ele mesmo veio e esclareceu lá com Moisés, que não era para as pessoas fazerem imagens de adoração para si, nem do que havia nos céus, anjos, arcanjos, querubins, nem na terra, de homens, animais e coisas, e nem debaixo da terra. Isso quer dizer que de todas as formas e de todos os lugares, nada podia ser feito a uma imagem de adoração. Então disse o profeta de Deus que a idolatria é um pecado grave diante de Deus. Vamos tomar a idolatria simplesmente dentro da divindade do Senhor, onde cremos então que há um único Deus. Esta fé manifestou-se através dos patriarcas. Então nós vemos esta fé manifestada em nosso pai Abraão, que Paulo escreveu que os que são da fé
são filhos de Abraão. E Abraão creu em um único Deus. Ele não tinha dois. Até encontramos na Bíblia que ele saiu da casa de seus pais, de Ur dos Caldeus, e eles tinham seus ídolos. Depois nós encontramos a Jacó, que casou com Lia e Raquel, quando saíram das terras de Labão. Raquel trouxe ídolos de seu pai. Então você vê que a idolatria é uma coisa antiga, de milênios atrás. Então esse erro, esse pecado, ele acompanha os homens. Você vê que depois que Israel foi tirado do Egito, quando Deus chamou Moisés no alto da montanha para trazer-lhe os mandamentos, Moisés passou alguns dias lá. Quando ele desceu, ele encontrou o povo de que maneira? Adorando o bezerro de ouro. Você vê que a idolatria acompanhou. Quando aquela nação não podia ter imagens e esculturas. E era justamente um dos pontos da lei que Deus trouxe a Moisés. Não terás outros deuses diante de mim. Então, compreender Deus dentro do seu plano de redenção, primeiro precisamos compreender que Deus, o Eterno, ele é Espírito. Não é pessoa, ele é Espírito, é o grande Criador. Como ele criou a humanidade, criou os homens, o gênero humano, o genes, a semente, Deus pensou em si mesmo em salvar o homem. Como o homem pecou e desligou-se, separou-se de Deus, então Deus veio fazer o caminho de volta, ou seja, o reencontro de Deus com os homens. Então Deus disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E ainda pelo mesmo Isaías, ele disse: um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Conselheiro, Admirável, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Deus forte esse menino. Então o Eterno já disse que ali aquela criança seria Deus forte. Ele não disse que aquela criança era uma segunda pessoa na sua deidade, ou seja, na sua divindade. Não. Aquele corpo seria Deus forte. O homem, o corpo, o filho. Por quê? O Eterno é Espírito, ele não tem corpo. Então, o nascimento do Filho não é uma segunda pessoa na divindade. Então, Deus já havia dito, há quase 800 anos atrás, antes que o Messias nascesse, já estava dito pela palavra de Deus que aquele menino era Deus forte. Ou seja, que aquele menino era Deus. Quando o próprio Deus disse que ele é o Senhor, não há outro. Então entender que aquele menino em forma de filho, nascendo de mulher,
é Deus eterno. Deus já havia dito. Então os homens podiam inventar e criar pensamentos, alusões, né? Suas mentes criativas, a mente humana é criativa, criar tantas coisas e atribuir aquilo ao que Deus disse. Mas o cumprimento certo daquilo, Deus provando a sua palavra, Deus revelando a sua palavra. Então, quando a Virgem concebeu e nasceu aquele menino, era a verdadeira interpretação daquela promessa. E foi como Deus disse, sem erros para cima nem para baixo, corretamente, dentro do que Deus disse. Nem a mais, nem a menos. Por isso diz o Senhor, não acrescente a minha palavra e não retire da minha palavra. Então, conhecer o que Deus diz. Eu sei que se eu for expressar tudo que eu desejo, ou que tem para expressar, nós vamos ficar muitas horas aqui. Então, eu vou dividir para o próximo culto prosseguirmos dentro desse pensamento. Porque precisamos ter o esclarecimento. Ao ser esclarecido, e cada pessoa que nos ouvir terão a sua oportunidade de escolher, em crer. Então, a palavra de Deus nunca disse que há 3 pessoas em sua divindade. Então, como eu já o disse, a começar o Eterno, o Todo-Poderoso, em João 4, 24, nos diz que ele capítulo 1, temos a seguinte informação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não disse pessoa. Então, o Espírito de Deus. Então, lembrando, Deus é Espírito. Então, quando nós lemos que Maria engravidou, a Bíblia nos relata que ela seria envolvida, ou seja, receberia a presença do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? É uma pessoa à parte de Deus? Não. Então, diante da informação que já colhemos nesta noite, que Deus é Espírito, a sua palavra também nos diz que Ele é Santo. No entanto, nós encontramos em Isaías capítulo 6, os querubins com suas asas. 6 asas. 2, ele cobria os pés, ensinou o profeta, que é a humildade. 2, eles cobriam seus rostos, a reverência, diante da santidade do Eterno. E com 2 eles voavam. E eles cantavam. O que eles cantavam? Santo, Santo, Santo. Então, nosso Deus é santo. Se Ele é Espírito e é santo, Ele é o Espírito Santo. Isso quer dizer que o próprio Deus envolveu a Maria. Não é o Espírito Santo segunda ou terceira pessoa. O Espírito Santo é Deus. Então, Deus colocando no ventre da mulher o genes da vida, a semente da vida, a mulher
então, engravidando-se, pelo genes, a semente, a célula de sangue, que, ao transcorrer 9 meses, então Maria deu à luz a Jesus Cristo. Então, lembrando que Maria, quando engravidou, precisamos ter isso também em nossos corações guardados, que quando o anjo visitou a Maria, ele já trouxe também o nome para aquela criança. Se o anjo, que é Gabriel, o enviado, o mensageiro da presença de Deus, veio com um nome dado por Deus para aquela criança. Então, na nossa língua portuguesa, o anjo disse: o seu nome será Jesus. No hebraico, ele pode, como Maria era hebreia, ele falou em hebraico, ele não falou português. Ele o disse: o seu nome será Yehoshua, ou Yeshua. Eu não sei a pronúncia certa, mas sei que isso é correto. Mas quando chega para nós, por transliteração, como alguns dizem, né, ou até mesmo por tradução, porque dizem que não traduzem, então transliterou, chegou à nossa língua Jesus. Então nós tomamos Deus pela nossa linguagem. Aquele menino é chamado filho, porque ele nasceu de mulher. Então, um filho se nos deu. Quem é o filho? Deus forte. Não pode haver uma segunda pessoa. Então, ali nasceu o corpo, Jesus, e naquele corpo, Jesus, o Eterno, o Espírito Santo, veio e habitou nele. Então, Jesus Cristo é o templo de Deus, a morada do Altíssimo. Deus em forma humana, Emanuel, Deus conosco. Então Deus já havia dito que assim o seria e assim aconteceu. Então o que Deus diz já está dito pela sua palavra. E ele não ultrapassa a sua palavra. Então Jesus Cristo, que veio, derramou o sangue, a vida. Então nós voltamos aos escritos de Moisés. Deus disse para Moisés que a vida está no sangue. Por isso não se deve comer sangue de animais, diz o Senhor. O sangue do animal é lançado na terra, não se come, porque do sangue é a vida. Se sofremos aí um atentado, se sofremos um tiro, somos baleados, ou se você sofre um esfaqueamento, ou se cai e arrebenta algum membro e o corpo perde o sangue, o corpo perde a vida. A vida está no sangue. O pecado original envolve células de sangue. Por isso Deus se tornou célula sanguínea, ou seja, humano. E morrendo na cruz, ele trouxe a redenção para o tempo presente, para o tempo passado e para o futuro. Isso quer dizer, naquele momento da sua manifestação, os que creram nele, por meio do seu sangue, foram salvos. E aqueles que morreram, nossos antepassados, crendo. Então, nisso, temos também a regeneração, ou seja, Deus reaveu a vida de Adão. Como que você pode compreender isso? Tu és pó, e pó
hás de tornar. Então, nós nascemos de humanos, entendemos que nascemos do pó, onde Deus fez o nosso primeiro pai, Adão. Quando chega Jesus Cristo, nascendo de mulher, então nascendo da terra, ele morrendo, o seu sangue esvaindo, descendo sobre o madeiro, gotejando ao chão, gotejando na terra. Isso mostra então Deus redimindo todos que voltaram ao pó. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, a redenção aos passados, ao presente, e se estendeu para nós que estamos aqui no futuro. O mesmo sangue, o mesmo Deus, o mesmo Criador, o mesmo Redentor, morrendo numa cruz, derramando seu sangue para cada um de nós. E quem é esse Jesus Cristo? Então, nos diz, primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 20. Porque sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento ou conhecimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, nós que estamos em Jesus Cristo. Aí ele termina, o versículo dizendo, este Jesus Cristo é o quê? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, lembrando que não pode haver uma segunda pessoa. Então, a Bíblia declara que ele é o verdadeiro Deus, o único. Não segunda e nem terceira pessoa, mas a pessoa de Deus. Mostrando, então, para nós o plano da redenção. Então, aqui chegamos até Jesus Cristo, nosso Redentor, e o plano da redenção para o futuro. Continuaremos no outro culto. Então, eu quero ler para os irmãos, porque disse o profeta de Deus, ele disse assim, na era de Laodiceia, o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Então aqui eu tomei o título. Tudo que Deus diz já está dito na sua palavra. Então Deus não passa da sua palavra. Então tivemos aqui uma pequena amostra desta redenção até a manifestação do Cordeiro, a sua morte como um homem, derramando sangue para nos lavar do pecado. Por que ele derramou sangue? Porque o pecado envolveu sangue. Não foi o alimento de uma fruta, mas sim o envolvimento do sangue humano, o envolvimento do sangue animal, que culminou no pecado através da desobediência ou da descrença de Eva, que passou a Adão. Isso trouxe a perdição à raça humana. E Deus vem restituir isso para nós. Deus vem reconciliar a vida humana para com Ele mesmo, através de seu nascimento humano. Assim, conhecido como Filho de Deus, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o qual nos leva de volta à eternidade por meio da fé em sua manifestação. E então, a partir do Cordeiro de Jesus Cristo, nós temos o plano da redenção para o restante da humanidade, ou seja, o restante desse tempo de 2000 anos para cá. Amém?
Então estaremos falando nisso através de Apocalipse, porque Deus já o disse. Então eu mencionei do nome que foi dado a Jesus Cristo, que veio de Deus, através de seu anjo mensageiro, que foi dito a Maria e José que aquele nome seria Jesus. Porque depois disso teremos que ver também sobre novo nome, assim tão falado pelos homens, levando as pessoas a descrer daquilo que a Bíblia já o disse que é. E temos que permanecer com o que Deus diz. Se cremos que os apóstolos e os profetas falaram sob a inspiração de Deus, então o que Deus fala já anunciou através de seus profetas por inspiração. Deus abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te exaltamos, te glorificamos por sua palavra, por sua redenção. Preenche o nosso coração com fé genuína, Pai, verdadeira, aquela fé como um grão de mostarda, que nada se mistura a ela, Pai. É pequena, é forte e imisturável. Nada pode contaminar. Que assim seja a verdadeira fé em sua palavra, incontaminável, Senhor, sempre pura, vivificada pelo teu Espírito. No nome de nosso Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.